vida é refletida nessa campanha como dom e compromisso. Dom como oferta gratuita de Deus, ele criou o ser humano e lhe soprou o hálito da vida, o espírito vital. A noção do ser humano como existência desligada das demais obras criadas é um erro interpretativo de parte do pensamento moderno, com graves consequências para a humanidade e para a criação. É uma irracionalidade. Neste sentido, é adequado revisitar a compreensão judaico-cristã da vida humana com dom de Deus, contudo com a missão de cultivar e guardar toda a obra criada. O reconhecimento da vida como dom divino implica também irresponsabilidades, ou seja, compromisso de cuidado com ela. É compromisso no sentido do zelo e respeito pela vida em suas diferentes manifestações, como mostra o lema extraído do Evangelho de Lucas: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A compaixão e não a diferença permitiu que cuidasse daquela vida. Possamos viver até este compromisso ao longo da caminhada e cuidemos da nossa vida, da vida do semelhante e da vida do mundo criado. Refletindo sobre como conhecimentos e técnicas de leitura e escrita podem ser utilizados para mudar vidas, cheguei à conclusão de que, de todas as formas, olhando a população menos favorecida, o que sempre ouvimos falar é que só melhorando a educação melhoraremos a condição da população. Quando falamos em educação, logo me vem à cabeça a alfabetização, a capacidade de transmitir informação e acessar conhecimento. Aí penso numa estante repleta de livros. Vejo a imagem de tantos professores e estudiosos fazendo lives em seus lares confortáveis, tendo ao fundo, geralmente, uma estante enorme, repleta de livros. Portanto, é fato que somente com boas habilidades de leitura e comunicação seremos mais habilidosos para construir novas realidades, para transformar a vida de tantos que vivem na miséria. Precisamos ler muito para adquirir conhecimento e escrever bastante para poder transmitir esse conhecimento de maneira clara. Aquilo que escrevemos fica registrado para gerações futuras acessarem, seja em papel, seja em forma eletrônica. O tema da campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. O dom do conhecimento da biologia, além de curar e tratar doenças com remédios e vacinas, com seu conhecimento sobre a microbiologia, ajuda a evitar a transmissão de germes nocivos ou de doenças infecciosas. Por exemplo, no caso do coronavírus, milhares de biólogos, como o Attila Yamarino, buscam conscientizar a população sobre os perigos da Covid-19. O biólogo dedica sua vida para estudar a vida, seja botânicos, zoólogos, ambientalistas, entre tantas outras especializações biológicas, lutam direta ou indiretamente pela preservação das espécies. E além de tudo, o biólogo está entre os profissionais mais qualificados para proteger o planeta das ameaças e da indústria, e também da ignorância humana, bem como para tentar minimizar os efeitos da mudança climática e buscar soluções para um mundo melhor, no presente e no futuro. Falando um pouco sobre a biologia, então, ou seja, como profissional, ele acaba tendo uma preocupação em você, em quais são os efeitos da sua profissão ou da sua atividade comercial, etc., sobre o meio ambiente, né? Tanto os seres vivos quanto os não vivos, e a importância disso, cara, é prioritariamente é a manutenção de como a natureza lida com ela mesma e com o homem. E um dos deveres do profissional que vai lidar com a ecologia, ou seja, um dos profissionais que tem uma capacidade de se direcionar ao ecologicamente correto, ele precisa estar orientando os seus semelhantes a fazerem o mesmo, certo? Então acaba que o grande dom de você conseguir interpretar essas relações ecológicas meio que te põe num compromisso a orientar as pessoas a que façam o mesmo, entende? Ou seja, o valor da percepção da ecologia tem principalmente essa instrução ao ecologicamente correto.
Quando as pessoas passam a ter algum contato com a educação financeira e entendem a importância de cuidar das suas finanças, ganham autonomia, liberdade e independência. Isso é transformador. As pessoas passam a ser mais conscientes quanto aos seus hábitos financeiros e começam a pensar mais antes de efetuar qualquer gasto. Uma compra por impulso, que antes passava despercebida, agora é analisado com bastante atenção. A educação financeira procura mostrar a diferença entre os desejos e as necessidades, e ajuda as famílias a entenderem o que realmente é necessário em suas vidas. Elas percebem como é importante anotar todas as receitas e dispensas em um caderno ou planilha e analisar para onde estão indo o dinheiro. E assim podem fazer suas escolhas, sempre tendo em vista os seus objetivos de vida. Desse modo fica mais fácil identificar onde estão errando e como devem ajustar o rumo das suas finanças para alcançar objetivos maiores. Isso realmente pode transformar a vida das pessoas, pode transformar a vida de muitas famílias. A geografia analisa a dinâmica das relações entre a sociedade e a natureza. Com isso, há uma contribuição para que a sociedade alcance meios de explorar e transformar o meio ambiente. Além disso, ela é responsável na lógica da produção agrária, entender as formas de relevo, os fenômenos climáticos e ainda questões referentes aos elementos cartográficos. O clima é o que exerce uma maior influência no desenvolvimento da agricultura. E para poder entender as questões climáticas é através da geografia. Com o desenvolvimento de pesquisas na área da pesca, os geógrafos concluíram que é uma importante atividade extrativa porque é uma fonte de alimento e ainda ajuda a economia, pois gera emprego. E com isso, a geografia analisa a realidade dos pescadores, como que eles apropriam, organizam e produzem. Já nos estudos de relevo, através da geografia, é muito importante para a sociedade. Geralmente os agrupamentos humanos têm uma preferência por colocar suas práticas em lugares mais planos. E através de pesquisas geográficas foi desenvolvida formas de ocupar esses espaços, mas nem sempre é uma ação de maneira sustentável. Além de ela atuar em mercados de telecomunicações, ela atua em muitos outros setores, como é o caso das áreas médicas, como a medicina computacional. O avanço da tecnologia nesse mercado fez com que doenças terminais elas tivessem esperança quanto a isso, uma descoberta a cada ano para chegar, estar mais perto de arrumar uma solução para esse problema, que então ela tem mais esperança de sobreviver, de ter uma vida. Além disso, a informática ela também proporciona um avanço para a sociedade, né? Que é muito importante. Todo ano ela vem evoluindo e com isso a sociedade também evolui de forma exponencial. E ela não tem um ponto onde ela vai se estagnar. Ela sempre vai proporcionar novas descobertas e novas pesquisas. Nunca vai chegar a um ponto que ela tenha um fim. Sempre vai ter novos objetivos para alcançar. A grande maioria das pessoas, atualmente em todo o mundo, só pensam em si próprias. O egoísmo tem reinado cada vez mais, a apatia tem aumentado cada vez mais. Mas uma forma de mudar as mentalidades das pessoas, a vida delas, é através da espiritualidade. Que a espiritualidade vai dar um objetivo, vai dar uma esperança depois da morte. Para conseguir atingir essa esperança, elas necessitarão ter uma vida de renúncia, uma vida de renunciar seus próprios desejos, começar a buscar o que é certo. Com isso, as pessoas vão parar de pensar em si próprias, vão começar a pensar nas outras, pois pensando nas outras elas farão o bem. Fazendo o bem, elas alcançarão uma eternidade boa. O passado é muito importante para a gente ter um presente melhor, porque a partir do momento que você analisa e registra os acontecimentos do passado e analisa eles, você percebe os erros que foram cometidos e isso evita com que você
você faça os mesmos erros. Então, uma forma de aprendizado ter conhecimento histórico, porque com isso você evita possíveis erros futuros simplesmente tendo conhecimento. E alguém já tentou fazer isso antes e deu errado. Então, se você estudar isso e entender, você não vai cometer os mesmos erros. Bom, o meu tema é como o conhecimento de línguas pode ser utilizado para mudar vidas. Primeiramente, como todos sabemos, é impossível viver isolado no mundo de hoje, porque com a globalização, a interação entre os países ficou mais forte do que nunca. Assim, acho necessário destacar a importância do papel das linguagens no mundo que é desse jeito. Atualmente, ter um certo domínio da linguagem, principalmente das línguas estrangeiras, deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito para que alguém consiga alcançar seus objetivos. Mas não é só na área profissional que as linguagens são importantes, também servem como meio de trocas culturais. Isso porque a língua falada é um dos principais aspectos culturais de uma etnia, e assim, para alcançar a verdadeira fraternidade, é preciso se preocupar com as outras pessoas, independentemente da língua falada, e para isso é preciso conhecer e aplicar os conhecimentos de linguagem, para que assim o mundo se torne mais unido. Assim, o fato de você aprender outras línguas prova que você está disposto a não ficar só preso com a sua cultura, e que está muito mais preparado para conhecer e aceitar a cultura alheia. E é por isso que aprender sobre linguagens é tão importante, porque mostra uma tolerância e boa vontade para com a cultura da língua a ser aprendida. Com isso, no nosso trabalho, nós tentamos evidenciar como a educação é algo importante e como o compromisso e o dom de educar pode mudar o mundo. Vimos que a informática pode nos trazer esperança de viver quando falamos da medicina computacional. Vimos também que a educação financeira traz liberdade, autonomia e independência. Ela procura nos mostrar a diferença entre os desejos e as necessidades. Vimos que a geografia analisa a dinâmica das relações entre a sociedade e a natureza, contribuindo assim para que a sociedade alcance meios de explorar e transformar o meio ambiente. Vimos que a espiritualidade pode trazer esperança e sentido à vida das pessoas, sendo necessária a renúncia de seus próprios desejos para fazer o que é certo. Vimos que o conhecimento de línguas é mais do que necessário no mundo atual, pois deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito importante para alcançarmos nossos objetivos. Outros tópicos também foram mencionados nessa apresentação, mas a que tem impactado nossas vidas diretamente tem sido o compromisso e o dom de educar. Muito obrigada a vocês, professores, que têm mudado o mundo e a sociedade com suas profissões.